Fórum Mídias de hoje, 30 de maio de 2025, essa charge do Aroeira que resume o personagem de hoje, o Jair Mentira Bolsonaro, que é o M do meio dele, devia ser de vez isso, Jair Mentira Bolsonaro. Minto, desminto, recarrego e minto outra vez. É o que ele sabe fazer, e ele continua sendo usado, como eu sempre digo aqui, a mídia dá sempre camisa para ele, jornalismo declaratório, e ele também, nas suas redes sociais, segue fazendo aquilo que ele mais gosta, que é mentir, né? Ontem eu publiquei na revista Fórum essa matéria aqui, Valente do X, que no X ele é um valentão, né? Bolsonaro, que pode ser preso neste final de semana, segue mentindo. O ex-presidente publica mais uma mentira na rede de Elon Musk, ao mesmo tempo em que teme a batida da Polícia Federal após a divulgação de sua conversa comprometedora com o senador Hamilton Mourão. O Bolsonaro ligou para o Mourão lá, soprando o que ele deveria testemunhar. Bom, mas isso aí o STF está lá naquela... Parece que o Alexandre de Moraes já decidiu que vai deixar correr solto para ele ser condenado mesmo pelo crime principal, que é o de tentativa de golpe de Estado. Mas o Bolsonaro publicou, naquela sequência de mentira que ele vive sobre o processo dele, que ele diz que sofre lawfare, que tem sido perseguido judicialmente, assim como foi o Lula. Ele ontem publicou um vídeo da ministra Gleisi Hoffmann, e tem com essa legenda aqui, Gleisi Hoffmann dando entrevista para canal árabe, pedindo intervenção, eles esqueceram de botar um Rzinho aqui, pedindo intervenção internacional contra a justiça brasileira para tirar o Lula da cadeia. Bom, não precisa nem dizer que isso é mentira, né? Ele ainda bota o vídeo ali, porque ele conta que ninguém nem vai ver o vídeo, ele bota o vídeo e diz que ela estava lá num canal árabe pedindo intervenção internacional contra a justiça. É mentira. Olha aqui o que diz a Gleisi neste vídeo. Senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. Onde está aí o pedido de intervenção no Brasil, ou qualquer coisa desse tipo com os árabes, ou qualquer sanção ao Brasil, como o Bolsonaro, nós já mostramos, inclusive, um vídeo aqui, ele falando, pedindo ajuda aos Estados Unidos, por causa do lawfare aqui, o Eduardo Bolsonaro pedindo punição aos ministros, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, não é? Então, não tem nada a ver. Agora, isso daqui é a transcrição. Eu vou botar o áudio aqui, o vídeo aqui da ministra Gleisi, para confirmar isso aqui. Ó. Presidenta do Partido dos Trabalhadores. E me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes,
estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. Bom, viram aí que não tem nenhuma referência à mentira que o Bolsonaro colocou ali, de que ela estaria pedindo intervenção de um país árabe aqui no Brasil. Eu sigo com a minha matéria lá, né? Que ele também se diz vítima de lawfare e compara o caso dele ao de Lula. Só que o Lula foi condenado pelo Moro sob a acusação de ser proprietário de um triplex no Guarujá e de um sítio de Atibaia, coisa que comprovadamente ele nunca foi, é ou será. Inclusive, o triplex lá do Guarujá já foi vendido pela Caixa, já foi passado adiante. Já os crimes do Bolsonaro, que ele vive dizendo que é perseguição política, eles ficam claros na sentença dele, e é legal, porque eu vou botar aqui os trechos da sentença do ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator do processo do Bolsonaro, em que é mostrado por que o Bolsonaro está inelegível. E aí nós vamos ver, comparado às acusações ao Lula, o triplex do Guarujá tinha prova de que o Lula era proprietário, a casa, o apartamento estava no nome do Lula, esteve no nome do Lula, o mesmo do sítio de Atibaia. Agora, vamos ver aqui o processo. Isso aqui não é a imprensa, não. Isso aqui é o processo aqui, Tribunal Superior Eleitoral. A ocorrência da reunião com os embaixadores é fato público e notório. É aquela reunião que o Bolsonaro convocou no Palácio com embaixadores de países estrangeiros. A tônica do evento foi a de questionamento da integridade do processo eleitoral e das instituições da República, especificamente o TSE e seus ministros. Verdade, foi isso que foi a reunião. O presidente candidato à reeleição, pessoalmente, afirmou a possibilidade de que os resultados do pleito pudessem ser comprometidos por fraudes no sistema de votação. É mentira isso? É falso? Não, é verdade. Ele até hoje fala isso. Ele foi literalmente afirmado nessa reunião pelo primeiro investigado, no caso, o Jair Bolsonaro, entre outras informações falsas, que em 2018 as urnas trocaram o dígito 7 pelo 3, transformando o voto no 17, que era o número do Jair naquela época, em 13. Olha que loucura! Que o sistema brasileiro de votação é inauditável, que a apuração é realizada por empresa terceirizada e não pode ser acompanhada, que o TSE teria admitido que em 2018 invasores puderam trocar votos entre candidatos. Ele falou isso? Falou. É mentira? É mentira. No discurso foram feitas também insinuações sobre suposta interferência eleitoral e defesa de terroristas por parte dos ministros do STF, bem como associado à esquerda o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro era presidente da República e, quando da internação do Adélio, ele não recorreu, não pediu que o processo, que as investigações da Polícia Federal prosseguissem. Ele podia falar lá para o ministro, olha aí, manda prosseguir, temos que descobrir os mandantes disso. Ele não fez. Por que será que ele não teve esse interesse em saber, já que ele diz que é o pessoal da esquerda, em saber quem mandou o Adélio fazer o ataque? Por quê? Ele, 4 anos no governo, dizendo, como ele disse numa reunião, não sou eu que estou dizendo, ele disse que ele ia interferir sempre que fosse possível, que não ia deixar a Polícia Federal sacanear um amigo dele ou uma coisa assim, que ele interferiria. Por que ele não pediu ao ministro da Justiça para investigar o crime contra ele? Aí não era uma interferência, ele foi vítima, então ele tinha o direito de solicitar isso. Que a Polícia Federal investigasse até o fim quem foi o mandante do crime. Porque nunca foi ouvido o Adélio. Ah, é louco. Pois é. Vamos voltar à sentença aqui.
O discurso, além de ele falar aquilo para os embaixadores, que seria uma coisa ilegal, mas restrita, o discurso obteve amplo alcance, pois a reunião foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, ligada à empresa Brasil de Comunicação, e o vídeo foi veiculado nas redes sociais do primeiro investigado. O primeiro investigado é Jair Bolsonaro, alcançando até a propositura da ação aproximadamente 589 mil e 587 mil visualizações, respectivamente, no Facebook e no Instagram. Ou seja, estava fazendo campanha política, divulgando nas redes a mentira que estava falando para os embaixadores. E quem estava assistindo falava assim, nossa, é grave mesmo, olha, estão presentes embaixadores, o mundo está sabendo que a eleição no Brasil é fraudulenta, o presidente... É isso que ele estava revestindo. O então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, agências de checagem e veículos de imprensa apontaram o caráter falso das afirmações lançadas contra o sistema de votação. O discurso foi retirado do YouTube por iniciativa da empresa, ou seja, da Google, que informou que, aspas, a política de integridade eleitoral do YouTube proíbe conteúdo com informações falsas de fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. Ou seja, ele também foi condenado pelo YouTube. O evento foi utilizado ilegalmente pelo candidato, onde o candidato à reeleição difundiu a gravação de discurso em que ataca a Justiça Federal e o sistema eletrônico de votação, o que converge com a sua estratégia de campanha. Ele, desde a hora em que ele assumiu em 2018, na eleição de 2018, que ele venceu, quando ele assumiu em 2019, ele já disse que foi roubado, porque a ideia dele foi essa. Ele deu um golpe quando ele botou os militares lá dentro, os militares voltaram ao poder no Brasil e dali não queriam largar. O golpe, quando foi em 8 de janeiro de 2023, começou em 2019, quando ele botou os militares lá dentro. E dali não queria que eles saíssem, nem que ele, Bolsonaro, saísse. Então, ele já veio com essa história de que as eleições eram roubadas para depois poder alegar. Eu já dizia isso quando eu ganhei. Então, agora que eu perdi, não é choro de perdedor. Eu sempre disse que as eleições foram roubadas, mas as mesmas eleições que ele vem se elegendo desde 1990 e tanto. Não é? A conduta dele caracteriza desvio de finalidade no exercício do poder discricionário outorgado ao agente público. Ele, como presidente da República, teve o poder de convocar aqueles embaixadores lá no Palácio do Planalto, que foi utilizado para fins eleitoreiros. O uso da condição funcional de presidente da República para, em manifesto desvio de finalidade, reunir embaixadores de países estrangeiros e difundir fake news contra o processo eleitoral. É isso aqui que ele está dizendo que é lawfare, perseguição contra ele. Ele não fez isso? Fez isso, é ilegal. Foi também utilizado o aparato estatal em favor da candidatura, pois a reunião foi realizada no Palácio da Alvorada e transmitida pela TV Brasil, ligada à empresa pública. Ou seja, ele usou bem público, usou cargo público para fazer campanha política. Isso é ilegal. É ilegal. O alcance do ato praticado com desvio de finalidade foi amplificado pela divulgação do conteúdo sabidamente inverídico nas redes. Por figurar como chefe de Estado, as falas do senhor Messias Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, o que foi explorado na hipótese em matéria de alta sensibilidade perante o eleitorado.
A conduta possui alto grau de reprovabilidade e alcançou parcela significativa do eleitorado, revestindo-se de gravidade, aspectos qualitativo e quantitativo. Aqui, a sentença do relator do caso. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Há alguma mentira nisso? Há alguma falsidade nisso? E, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal, ele não mandou ninguém fazer, ele que cometeu a ilegalidade, pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito. Foi por isso que ele foi. E ele deixa de aplicar a cassação do registro de candidatura dos candidatos, dos investigados. Os investigados são Jair Bolsonaro e o Walter Braga Neto, que era o candidato a vice, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Deixo também de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas. Ou seja, o Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade, mas o Braga Neto não, porque o Braga Neto não fez a live. Não é? Aqui a notícia pelo TSE, por maioria de votos, TSE declara Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ou seja, não foi nem só o relator, nem o presidente do TSE à época, Alexandre de Moraes, que aí querem dizer que foi o Alexandre que perseguiu. Não foi. Quem foi o relator do caso não foi o Alexandre de Moraes. Não foi o Alexandre de Moraes. Por maioria de votos, foi ao plenário 5-2, o plenário do TSE declarou a inelegibilidade do Bolsonaro. O julgamento foi encerrado na tarde desta sexta, dia 30 de junho de 2023, com a proclamação do resultado pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. O que o Moraes fez foi votar também pela condenação e proclamar o resultado como presidente do TSE. Agora, foi 5-2. Olha os 2 votos. Um voto em favor do Bolsonaro foi do Raul Araújo, ministro que, segundo o Globo, isso aqui é uma matéria do Globo, que é uma das esperanças de Bolsonaro por pedido de vista em julgamento do TSE. Raul Araújo é conhecido por suas posições ideológicas mais alinhadas ao bolsonarismo. E o outro é o Nunes Marques. Este vota no Bolsonaro até debaixo d'água, não é? Então, não caio nessa conversa de ele estar inelegível porque o Alexandre de Moraes quer, porque é perseguição, é lawfare igual do Lula. Não, no Lula não tinha prova e até hoje não tem. Aliás, até o dinheiro que o Lula roubou, investigaram a vida dele inteira, não acharam um tostão. Não é? Já o Bolsonaro, não é? Agora aqui, ó, fica lá, mentira dupla. A primeira mentira é de que ele é vítima de lawfare, o que já está provado pela sentença que não é. E a outra de que a Gleisi, a atual ministra Gleisi, na época teria pedido intervenção de país exterior no Brasil. É mentira, ela não pediu. E ele fica divulgando lá no perfil dele essa mentira, porque é isso que ele faz o tempo inteiro. Mentir, 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 e a mídia fica dando microfone para ele. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Guardem aí
quando seus amigos falaram, olha, é lá o Fério, o Alexandre de Moraes mandou caçar o direito dele. É mentira, não foi o Alexandre de Moraes, foram 5 ministros, 5. Isso aí, muito bom, Melo. Obrigada, Melo, muito bom. Bom final de semana para todos e até segunda-feira. Valeu, Melo. Fórum Mitos. Aproveita seu fim de semana, viu? Segunda-feira estamos de volta.